Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Temos aí mais um webinar da Abrapsa, né? E, como sempre, sinta-se à vontade aí em participar, né? Fazerem perguntas. Então, temos aqui o Diego, né? Que é o CEO da Softec, né? Vamos falar, de um tema que hoje, né, é a pauta, no nosso país, né? Que é inteligência artificial. E, Diego, por favor, pode se apresentar. Olá, Edmundo. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, primeiro é um prazer aceitar um convite da Abrapsa e principalmente do Edmundo ali. Eu sempre tenho um. Cara, eu adoro instituições, né? Já tenho uma relação boa com a Abrapsa ali, mas entre instituições e pessoas, as pessoas sempre têm um peso maior. Então, o Edmundo, obrigado aí, Edmundo, a gente tá sempre juntos, né? Tem uma história bacana. Aí, Sim, sim. e assim, pessoal, primeiro é um prazer estar aqui com a Abrapsa, com o Edmundo, com vocês, e principalmente falando de um tema que a gente vivencia, pelo menos nos últimos 15 anos, parte desses 15 anos ali, tive o prazer de compartilhar pelo menos 2 anos dessa jornada aí com o Edmundo, né? Falando de robôs, falando de IA, de hiperautomação, né? Então é um tema que a gente adora e é um tema que a gente vivencia diariamente. E a ideia basicamente aqui desse momento é realmente de ser um bate-papo. Acho que eu não me preparei, eu não sei se eu vou frustrar alguns de vocês, mas não me preparei para seguir aquela parte, aquele Technique 6 ali. Acho que hoje a gente está quase que no overdose, né? Mas a ideia é mais trazer um ponto mesmo de reflexão sobre como que esse momento da IA pode realmente ser transformador para o negócio, né? Especialmente aí para BPOs e empresas de serviços. E é isso, grande Edmundo. Não sei se já podemos ir iniciando. Estou Podemos aqui iniciar. à sua disposição. Podemos Então, iniciar. bom, pessoal, então vou me preparei aqui para trazer algumas reflexões. Vou compartilhar aqui até um material para ser um material comum, mais como um roteiro mesmo, tá bom? Mas assim, eu gosto muito do modelo de bate-papo, que qualquer momento ali fiquem para mandar uma pergunta, para qualquer questionamento, para qualquer discordância também, porque hoje é um tema aí que tem muito de visão também, tá? E basicamente esse é um pouco aqui do nosso momento. A gente escolheu aqui esse tema, né, que é falando sobre IA aqui, menos hype e mais ROI, né? Então, acho que por si só já dá um primeiro impacto quando a gente fala ali, né, do hype e então e às vezes pode até parecer estranho uma empresa de tecnologia falar da IA como um hype, como uma moda, né, nesse sentido. Mas assim, seguindo ali a estrutura até da estatística, né? Moda é aquilo que mais se repete dentro de uma amostragem. Hoje, sem dúvidas, ali, o tema IA é o tema mais falado, o tema mais comentado no momento, né? Mas assim, pessoal, antes de adentrar aqui no tema, né, do menos hype e mais ROI, eu queria explicar para vocês, aí prometo ser bem breve, não quero consumir o tempo de vocês falando da minha história, mas eu queria só contextualizar como que esses temas IA e BPO entraram ali na história da gente, na nossa trajetória, a ponto de a gente se sentir confortável em estar conversando com vocês sobre o tema, tá? É, eu estou hoje na minha terceira empresa na área de tecnologia, mas tem uma curiosidade aqui para vocês. Eu não sei escrever uma linha de código, né? Então, a minha formação é uma formação muito da área de processos, né? Minha formação é engenharia de produção e sempre trabalhei com processos, né? Muito focado em eficiência operacional, até que 2014, 2013 para 2014, eu trabalhava muito com consultorias
com alguns players, como Fundação Dom Cabral, entre outros, né? E eu notei que eu não queria, no meio das consultorias, eu notei um padrão naquela época, que era toda empresa tinham pessoas sobrecarregadas. E eu notei uma coisa, quanto mais capacitadas as pessoas eram, mais sobrecarregadas elas estavam, né? E na época eu tive uma ideia, disse assim, cara, em vez de trabalhar com consultoria, eu quero ser um RH de robôs, né? Me permitam ali o erro ali conceitual, mas qual foi a ideia? A gente queria ser um fornecedor de funcionários digitais, robôs que iriam fazer trabalhos ali repetitivos dentro das empresas, né? E nós montamos essa plataforma, né? E na época tivemos a oportunidade de receber um investimento de uma empresa, e essa empresa é um player significativo na área de BPO, né? Que decidiu investir na gente, por quê? Porque ele queria ali dentro da estratégia dele crescer por aquisição, e para crescer por aquisição, aumentando seu valuation, ele precisava automatizar as suas operações, né? E foi quando ele decidiu investir na nossa empresa para que a gente pudesse fazer aquela automatização acontecer. Então foi aí que a gente teve a união entre essa parte de hiperautomação, que aí vem RPA junto com o IA, né? E também o mundo ali de BPO. Então, a nossa história, por que eu dei esse breve contexto para vocês? Porque apesar, diferentemente do que a turma vende, você ter um investidor não é algo tão poético, não é algo tão bonito, né? Você é meio que forjado a gerar resultados nesse sentido. Então, o Mais ROI surgiu muito dessa trajetória da gente. Tem que dar retorno, tem que dar retorno cada investimento que a gente fazia, né? Então, desse contexto para moldar, para dar esse contexto aqui para vocês. Mas, entrando agora no tema, turma, seguinte, quando a gente, hoje acho que todo mundo percebe o quanto que o tema IA está sendo comentado, né? Mas o que a gente vem notando também é o seguinte: existe um movimento que a gente presencia diariamente aqui na nossa empresa, que é o quê? Hoje, um sentimento de ansiedade muito grande nos executivos. Ansiedade gerada muito em função de quê, né? Hoje, apesar do tema ser muito comentado, a gente, sobre a nossa perspectiva, existe muito barulho no mercado, né? E pouca informação realmente direcionando para como eu posso usar isso para escalar a minha empresa na prática, né? Então, muitas vezes o que a gente tem notado, um padrão que a gente vem notando, os executivos no anseio de entender, né, de buscar conhecimentos ali sobre como aplicar IA na prática, vão para os eventos, mas hoje a grande maioria dos eventos não são eventos educacionais, são eventos muitas vezes comerciais. E o que é que acontece? Muitas vezes o executivo ele volta para dentro de casa não necessariamente com conhecimento prático adquirido, mas com muita ansiedade pelo sentimento que foi gerado que ele está ficando para trás, né? Então, e muitas vezes, nesses eventos, né, fazendo analogia aqui com a moda, né, é que nem um desfile aqui de moda, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai para um desfile, apesar de não ser profundo conhecedor de moda, a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Os desfiles de moda, ele vai apresentar ali muitas vezes quais são as tendências, né? Quais são ali os movimentos que o mercado vai seguir, né? Alguns que estão na crista da onda já vão absorver essa tendência de imediato, mas a gente tem que perceber que o mercado ele é uma onda. Tem algumas empresas que o estágio de maturidade já está na crista da onda, mas pode ser que a minha empresa esteja lá no início ainda, enquanto a onda está nascendo. Então, o que é que a gente vem notando? É como se os eventos eles mostrassem quais são as tendências, né? Mas muitas vezes o mercado ele está pegando ao pé da letra, ou seja, não é porque eu fui para não é porque eu fui para um evento de moda e lá ele me disse que uma das tendências é transparência, né? Que eu vou sair com uma roupa exatamente totalmente transparente. Muitas vezes, para sensibilizar o mercado, ele usa ali de uma hipérbole, usa de algo que aumenta um pouco para sensibilizar, mas eu não posso pegar isso ao pé da letra e trazer para dentro do meu negócio sem ter essa sensibilidade de momento, de realmente qual é a maturidade que a minha empresa está, né?
Então, é um ponto que a gente vem notando exatamente é, para a gente ter esse cuidado, para a gente ter essa sensibilidade, principalmente quando a gente vai para um evento, quando a gente vai para um local que muitas vezes tem um fim mais comercial do que um fim educacional, porque isso acaba gerando muitas vezes uma ansiedade desnecessária, né? E aí, sempre que eu trago esse posicionamento, até algumas pessoas me perguntam, mas, ué, a Sophie acredita ou não acredita ali no poder da IA? E assim, óbvio que sim, né? Óbvio que a gente acredita, a gente vem vivenciando, a gente já teve oportunidades de ver negócios, né, saindo do absoluto zero e escalando absurdamente por meio da tecnologia. Tanto observar movimentos de mercado, como também vivenciar alguns cases, desde contabilidades digitais, que partiu do mais absoluto zero, e aí o Edmundo também vivenciou isso em loco, né, que é diferente quando a gente está vivenciando, empresas de BPO que conseguiram aumentar seu valuation e fazer sua venda a partir do uso de tecnologia, tá? Então a gente acredita e a gente vivenciou o poder, mas a gente também notou que um dos pontos de sucesso é que a aplicação da IA, a aplicação da tecnologia, ela tem que partir de uma racionalidade de negócios e não de um ponto de emoção, né? Não de um ponto emotivo, mas de um ponto totalmente racional. E aí até convido aqui a todos a teve recentemente o CEO do Google, né? Fez um pronunciamento para a BBC que eu achei um dos mais sensatos dos últimos tempos falando sobre IA, né? Onde ele fala exatamente, cara, sim, existem ali algumas hipérboles no mercado, existem ali muitas vezes a gente acaba aumentando algumas questões e pode ser que algumas empresas acabem investindo muito além do que deveriam e quando a bolha estourar, elas se prejudiquem com relação a isso, né? Então, e ele até fala, nem nós estamos imunes a isso, né? Então, por que que eu estou colocando isso? Exatamente para fomentar, né? Querendo ou não, nós empresários, executivos, cara, a gente tem que gerar resultados concretos. A gente não pode simplesmente ali partir daquela vaidade de que a minha empresa ela usa IA, mas usa IA com que propósito, né? Qual é o resultado esperado? Então, então, basicamente, acho que um primeiro ponto que eu queria trazer aqui como um ponto de reflexão é exatamente isso, né? De que o ponto de partida da aplicação de IA dentro das empresas, ela tem que ser motivada por um ponto racional. E não pelo que a gente está notando muito no mercado, o que está sendo explorado, que é, não sei se vocês já ouviram falar dessa siglazinha, que é FOMO, né? Que nada mais é, trazendo aqui para o nosso bom e velho português, do que o medo de ficar de fora, né? Então, hoje, tive a oportunidade, no decorrer desse ano, de participar de alguns eventos de grandes players a nível nacional, alguns menos do que eu imagino, do que eu gostaria de nível internacional, mas assim, cara, é assustador o quanto que a gente sai de lá com o sentimento que a gente está ficando para trás e que a nossa empresa vai se acabar nos próximos meses se a gente não sair aplicando IA, né? E isso tem um efeito colateral muito ruim dentro da empresa, porque aí a gente começa a atropelar, como a gente é movido pela ansiedade, a gente acaba quebrando um processo natural, né? Que precisa um processo precisa ser seguido uma metodologia para que aquela ferramenta, a gente não pode esquecer que IA, tecnologia como um todo, ela nunca vai ser fim, ela é um meio para se alcançar um resultado. E essa ansiedade faz com que a gente quebre essa visibilidade, né? Então, hoje está sendo muito comum, quando eu digo hoje, é literalmente hoje. Hoje mesmo eu tive duas reuniões com executivos de grandes corporações, né? Aonde eles falaram, Diego, eu preciso aplicar IA. Eu disse, mas por quê? Não, é porque meu CEO colocou um orçamento para 2026 para IA. Eu disse, ok, mas vamos dar um passo atrás. Porque IA, ela é o remédio. Qual é a dor que vocês estão sentindo? A dor é que a gente não tem IA. Eu disse, não, vamos lá. Não é, não. A gente precisa entender qual é a dor. Qual é o objetivo estratégico que vocês não estão conseguindo alcançar e que vocês acreditam que o remédio ideal é a IA, né? Então,
É meio maluco, é como se fazer, eu sempre faço analogia, é como se a gente estivesse indo para o médico já pedindo o remédio, né? Assim, ó, doutor Edmundo, eu preciso de 10 miligramas de pirona com, enfim, e quando a gente, mas o médico vai perguntar, mas peraí, primeiro, me diz o que é que você está sentindo, qual é a doença que você tem, para depois a gente ir para o remédio. Então, a gente está meio que se apaixonando pelo remédio e esquecendo que a gente tem que tratar a dor nesse sentido, né? É, então, isso daí, pessoal, essa ausência também faz com que a gente deixe de enxergar alguns pontos que são importantes a gente ter uma clareza, né? Se a gente parar para observar, talvez é aquela questão, não sei se é porque a gente não tem essa visibilidade, a gente não está sendo tão racional, que a gente não está tendo uma taxa de sucesso tão elevada, ou se a gente não está tendo uma taxa de sucesso tão elevada porque a gente não está enxergando os riscos, enfim, aí vem o ovo e a galinha nessa questão, né? Mas, assim, é importante a gente saber que hoje, por exemplo, tem alguns estudos, não existe nenhum estudo totalmente conclusivo, mas que, cara, de cada 10 projetos de IA, 7 fracassam, né? E que, por exemplo, tem um estudo do MIT que mostra um número que é alarmante, que, tipo assim, 95% dos projetos de IA fracassam quando o objetivo é demonstrar o ROI, né? Diego, então, cara, não estou entendendo. Então, qual é a tua intenção em mostrar que, putz, tem uma taxa tão grande de insucesso hoje? Porque eu acho, eu acho não, pelo que eu vivenciei até hoje na área de tecnologia, né? Mais importante do que saber o que fazer, muitas vezes é saber o que não fazer. Ou seja, quando a gente sabe que a taxa de insucesso ela é alta e quando a gente começa a mapear quais são os riscos que nos levam ao insucesso, isso aumenta fortemente a nossa probabilidade de sucesso, né? Então, a ideia aqui não é ser aquela pessoa que está trazendo ali, botando água no chope ou dando um banho de água fria. Pelo contrário, a gente é totalmente entusiasta e a gente vivencia isso todos os dias, né? Então, nosso intuito é realmente aumentar a taxa de sucesso. E para isso, a gente começou a entender também e estudar quais são os motivos que levam o projeto a um fracasso, né? Se a gente fosse escolher aqui, se a gente fosse particularmente selecionar quatro, né? Acho que um primeiro deles é o seguinte, né? Se parar para observar, principalmente hoje no mercado de BPO, a maioria das empresas tem uma estratégia de crescimento que ela é totalmente linear. Quando eu digo totalmente linear, ela segue aquele modelo que é tipo assim, ó, eu quero crescer, olha muito para aquisição de novos clientes, né? Então eu tenho mais clientes, quando eu tenho mais clientes, eu contrato mais pessoas, quando eu contrato mais pessoas, começa aquele bom e velho problema, né? Aí eu tenho menos padrão de processo, eu tenho mais erros operacionais, e aí muitas vezes com erros operacionais os diretores entram para a operação, enfim, e aí acaba que meio todo mundo sendo muito, muito operacional e muitas vezes ali, né? Sendo impactados por uma operação baseada totalmente em processos muito manuais, né? Então, é, como um terceiro ponto também que a gente enxerga hoje, né, que é uma dor de todo mundo, que todo mundo fala a falta de profissionais capacitados, né? Mas muitas vezes a falta da capacitação desses profissionais está muito vinculada também à rotina de trabalho deles, onde eles estão ali totalmente sobrecarregados em atividades que são altamente repetitivas, né? Então, observem que é meio que um ciclo vicioso, né? Eu tenho uma estratégia linear que me leva mais clientes, mais profissionais, com atividades que são altamente repetitivas. Essas atividades altamente repetitivas consomem todo o meu tempo, o que me impede de me capacitar, enfim. E, ao mesmo tempo, apesar de a gente estar sendo diariamente bombardeado, né, da importância da IA, eu acho que o mundo hoje está sensibilizado e já notou a importância e o tamanho do poder da IA atual, né? Mas poucos têm uma visão clara de por onde começar a aplicar IA, de uma maneira clara, de uma maneira concreta dentro daqui da minha empresa. Quando eu digo de maneira clara, de maneira a gerar realmente resultados, né? Então,
Acho que quem está no dia a dia de uma empresa de serviços, de uma empresa de BPO, de uma empresa de auditoria, ele já conseguiu perceber que não vai ser gerando prompts, né? E conversando com o ChatGPT ou automatizando ali uma mera planilha que vai fazer o seu negócio virar de chave, né? Então não vai ser, por exemplo, tem coisas que eu até hoje eu me admiro, tipo assim, uma turma que está vendendo ali cursos de engenharia de prompt, né? Cara, não sei como é que consegue fazer um curso ali de 40 horas. Eu estava vendo um agora recentemente. Cara, para fazer o prompt perfeito é simples. Acesse o chat GPT e diz assim, faça o prompt perfeito para. Aí ele tem a melhor mecânica para se automatizar aquilo. Então, é, a gente começa a perceber o seguinte, ó, os principais pontos, se eu não tenho uma visão clara de como utilizar, se eu não tenho uma estratégia que seja uma estratégia de crescimento, que não digo nem exponencial, porque seria um exagero, mas que foge desse momento linear, se eu não estou visualizando quais são as rotinas que eu preciso automatizar, dificilmente eu vou conseguir ali ter uma clareza e gerar resultados, né? Diego, você está me falando tudo que a IA não pode fazer, né? Agora vamos falar também do lado positivo, né? O lado positivo é que ela permite você sair desses pontos aqui, que são pontos que fracassam, que podem levar o seu projeto a fracassar, para você ter o que é necessário. Em vez de ter uma estratégia de crescimento linear, aí a hiperautomação, eu gosto sempre de tratar mais da hiperautomação, ela vai permitir você ter uma estratégia de crescimento que pode sim ser exponencial, né? Então, às vezes, com a mesma quantidade de pessoas, não se trata muito de usar os robôs, usar a IA para diminuir pessoas, mas fazer com que aquelas mesmas pessoas que hoje atendem 50 clientes, as mesmas pessoas atendam 100, 150, 200 e mantendo o mesmo padrão de qualidade, né? A IA vai permitir também que você tenha o quê? Que você tenha essa tecnologia trabalhando ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E seja por meio de agentes, mas principalmente, pessoal, eu sempre costumo dizer que as empresas que estão usando a IA, elas não estão usando os prompts isoladamente, né? Elas estão visualizando a sua empresa como uma plataforma de serviços, que dentro dessa plataforma as habilidades da IA, né, elas estão integradas, tá? Vou dar um exemplo, né? Acho que como eu falei, os robôs que a gente 2015, a gente tinha robôs, por exemplo, que faziam inserção das notas fiscais de serviços, né, dentro dos RPs, os mais diversos. Naquela época, para a gente fazer um robô ler a nota fiscal, que a gente sabe, nota fiscal até hoje de serviço não tem padrão, cada prefeitura tem o seu, enfim, né? Naquela época, para a gente fazer o robô ler a nota fiscal, a gente usava um mecanismo de OCR muito arcaico. A gente tinha que pegar aqui, ensinar para o robô que bem aqui é o campo onde tem a nota, é o número da nota, bem aqui está o valor, bem aqui, enfim. Bastava mudar a posição ali do PDF e o robô já quebrava e falhava. Hoje em dia, não. Com a IA cognitiva, o robô realmente consegue ler o PDF, extrair as informações, entender o contexto das informações que estão ali dentro, né? E pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana fazendo isso. Então, é como se essa revolução que a gente está vivenciando ali nesses últimos 2 anos, ele aumentou drasticamente ali as habilidades desses funcionários, né? Essas novas funcionalidades foram liberadas ali para que a gente usufrua desse grande poder. Além disso, permite que, cara, você tenha ali realmente hoje pessoas que consigam ter tempo para se dedicar à otimização de processos, ou seja, por meio de uma equipe interna, seja por meio de fornecedores, né? E também, hoje, um dos grandes pontos, e aí eu acho que é o que todo mundo deve buscar, é ter, cara, ter uma clareza sobre qual é o meu roadmap, qual é o roadmap ideal para a minha empresa, né? Porque muitas vezes a minha empresa hoje, ela não está ainda no patamar de implementar a IA totalmente cognitiva, que, para ser muito sincero, nem 5% das empresas que a gente interage hoje estão. Boa parte estão ali simplesmente utilizando para
criar uma apresentação, para fazer uma planilha e tal, mas para usar de uma maneira a transformar o modelo de negócio é uma minoria mesmo, enfim, é uma raridade. Muitas empresas ainda estão no patamar de começar a entender quais são os seus processos, qual é a melhor arquitetura. Muitas vezes, em vez de contratar novas tecnologias, ela está no momento de começar a reduzir, né? Como tem empresas hoje é, de BPO que rodam ali 20 sistemas, 30 sistemas. Então, cara, se eu não tenho uma arquitetura bem desenhada, como é que eu vou conseguir implementar automações? Como é que eu vou conseguir implementar IA de maneira que eu consiga escalar o meu negócio, né? Então, acho que esse daí é o grande poder, o lado positivo que a IA começa a trazer para os negócios, tá? É, até aí, turma, tranquilo, tô indo muito rápido, esse, esse modelo aqui, por favor, qualquer ponto aí, comentem. Se for para falar mal, que tem nem Edmundo, a gente tá conversando, né, Edmundo, do Ariano Suassuna. Não for para falar mal, espera só eu sair, depois vocês mandam para Edmundo aí. Mas, enfim. Mas vou seguindo aqui, tá, Tom? Então, assim, o primeiro bloco de reflexão que eu queria trazer era exatamente essa necessidade de, cara, a gente diminuir um pouquinho esse lado da emoção que o mercado está trazendo para a gente, emoções como ansiedade, né? Às vezes muito como euforia também. Putz, a gente aqui diariamente, a gente acompanha todos os lançamentos, então a gente fica eufórico. Putz, eu tenho que aplicar isso, mas é muito bacana a gente entender. Eu faço sempre uma analogia, né? Com o filho, né? Filho da gente nasce, você parar para observar, o infeliz não presta para nada, não come, não tem dente, é careca, não anda. Mas a gente vai vendo a evolução passo a passo. Depois ele começa a nascer um dente, ele começa a se alimentar, ele senta, ele anda. Então, eu não posso pedir para uma criança que ainda está na fase de sentar, que ela saia, botar ele em pé e empurrar. Ele não vai correr, ele vai cair, né? Então, se a gente olhar para a nossa organização, exatamente como a gente olha para os nossos filhos, e entender que cada um tem a sua fase, e muitas vezes, por mais que tenha gente que esteja correndo ali, o meu filho, nesse exato momento, ele está no momento de aprender a sentar. E nós vamos, em vez de usar aquela IA generativa, nós vamos usar uma automação básica, ou então, cara, a gente precisa só padronizar o processo. Então, e cada um tem o seu fluxo de maturação, né? E não adianta a gente ficar se comparando com o outro, porque senão a gente vai se perder, a gente vai queimar etapas e aí a gente vai gastar muita energia. Mas um ponto que a gente notou também, turma, é o seguinte: cases de sucesso exigem duas coisas que são fundamentais. Uma primeira é o alinhamento com a estratégia, né? Então, como eu disse, assim, tecnologia, ela nunca pode ser considerada como um fim. E é uma coisa maluca. Toda vida que os nossos projetos não obtiveram êxito, sendo mais realista, que eles não deram certo, porque nós temos projetos que não deram certo, né? Todo mundo só fala dos cases de sucesso, ninguém fala de case de insucesso, né? Mas todos nós temos, isso é fato, né? É, todos os nossos cases de insucesso é interessante. Eu sou muito voltado para identificar padrões. Um dos padrões que eu noto é que toda vida que a gente trata os nossos projetos como um projeto de tecnologia e não como um projeto de negócio, eles falham, né? Ou seja, quando a gente perde a visibilidade de qual é o impacto, de qual é o objetivo que a gente está querendo gerar naquele negócio, a gente se perde, né? Então, esse ponto, o alinhamento estratégico, ou seja, partir de um objetivo que está atrelado à minha estratégia, é um ponto importante, porque, como eu disse, a IA é só um meio, ela não é um fim. E um outro ponto que, por incrível que pareça, acho que é um tema que ninguém comenta, e é um dos temas que, cara, são os mais relevantes, né? Que é a arquitetura tecnológica de uma empresa. Cases de sucesso com IA exigem alinhamento com estratégia e exigem uma arquitetura tecnológica favorável para a implantação. Eu queria só detalhar um pouquinho mais sobre esses dois pontos, né? Quando eu falo alinhamento estratégico, hoje é o seguinte, cara, imagine o seguinte, hoje, falando aqui de empresas de BPO, tem alguns padrões ali de objetivos quando as empresas chegam, né? Tem empresas que chegam aqui e já tem uma operação muito consolidada, já tem uma carteira de clientes muito alta, e o que é que eles chegam? Eles chegam com um objetivo estratégico de seguinte, ó, Sophie, eu quero eficiência.
eu quero realmente fazer mais com menos, eu quero, por exemplo, eliminar o cargo. Eu vou falar uma frase forte, mas é um dos objetivos. Eu quero eliminar o cargo de auxiliar dentro da minha empresa, certo? Eu quero ter muito mais analistas, eu quero eliminar tudo que é operacional. Ou seja, o foco dele está, o objetivo estratégico dele está em trazer eficiência. Como também tem um outro tipo de empresa. Uma empresa que nos procura no intuito de quê? Cara, eu quero ter um modelo de negócio escalável, né? E aí, desde empresas de contabilidade digital, que são baseadas totalmente em robôs e pouco em pessoas, como a exemplo ali do que fez a Contabilizei há alguns anos atrás, né? Então, é um outro tipo de objetivo. Não, mas tem um terceiro também, um terceiro padrão muito frequente, que é, ó, a minha empresa se posiciona como uma boutique e eu preciso ser mais consultivo, eu preciso ter uma experiência do meu cliente é, diferenciada, eu preciso trazer insights, eu preciso gerar inteligência. Notem que é o seguinte, esses três objetivos que eu falei são totalmente distintos, né? É, Aqui no primeiro objetivo de eficiência, o nosso foco vai ser o quê? Perseguir tudo que for altamente repetitivo e massivo e automatizar, tudo aquilo que consome o tempo das pessoas e eliminar com o uso de tecnologia, né? A escalabilidade tem um ponto muito similar com isso, mas observem o seguinte: normalmente as empresas que estão aqui buscando escalar nem têm pessoas alocadas ainda, elas pensam primeiro na estrutura escalável, porque elas compreendem que elas vão ter um poder comercial muito grande, se a máquina estiver rodando, né? E o consultivo é diferente. O consultivo, você tem que, além de liberar as pessoas para o estratégico e para o tático, tem que ter ali, sim, mais IA cognitiva, ter a capacidade de gerar insights. Você tem que ter uma base de dados que permita realmente que essas análises sejam executadas. Então, vão ser, apesar de parecerem similares, são jornadas da construção tecnológica totalmente distintas. Cada uma vai ter uma arquitetura diferente, né? Então, até dou um exemplo aqui, um exemplo para a gente que foi recente, né? Tem vezes que o objetivo aqui vai ser um objetivo muito de eficiência. Vou dar um exemplo. A gente tem um cliente, não sei se vocês conhecem, uma rede de farmácias chamada Pague Menos, né? Vendo um crescimento muito acelerado, uma empresa de capital aberto, mais de 26 mil colaboradores. E a palavra de ordem a palavra de ordem aqui da empresa, o planejamento estratégico da empresa está voltado a, cara, eu preciso gerar resultados, eu preciso aumentar a minha lucratividade. Estou até quebrando aqui um pouco do protocolo aqui, ó. Inclusive, recentemente essa nova gestão, o CEO mudou, então eles estão. Isso foi de ponta a ponta, é um movimento estratégico. A empresa adotou a estratégia de aumentar os lucros, né? Então, PagMenos eleva o lucro em 50% no terceiro TRI, né? Então, isso você consegue notar quando é um objetivo estratégico, desde a fachada, que tinha um monte de acrílico, e eles buscaram otimizar, até a arquitetura tecnológica, ou seja, toda a estratégia, toda a energia da empresa está voltada para esse fim, para essa finalidade, né? E aí, quando a gente tem esse alinhamento de pensamento, alinhamento de ações, a gente tem alguns cases muito interessantes. Hoje eles usam muito de IA, principalmente dentro do centro de serviço compartilhado, né? Onde a gente vem atuando muito fortemente. E a gente teve um desafio recente que chamou muita atenção, para a gente entender o poder ali da IA, né? É, Hoje a organização, né, eles fizeram a aquisição ali, juntando o PagMenos e a aquisição da Extra Farma, eles têm hoje em torno de 26 mil colaboradores. E qual foi um primeiro desafio que a gente aplicou IA lá, né? Eles pediram para a gente desenvolver um algoritmo que fazia o quê? Faz a análise de todos os espelhos de pontos dos 26 mil colaboradores, compara com a folha de pagamento para identificar padrões de pagamento de horas extras indevidas. E numa primeira execução desse algoritmo, ele conseguiu reduzir alguns milhões de horas extras mensais que eram pagas de maneira indevida, né? Então, desde identificou erros sistêmicos,
como também identificou ali alguns comportamentos de escala que poderiam ser otimizados, né? Então, às vezes, uma única aplicação pode resultar num ROI muito absurdo, mas nesse caso, por que que foi favorável? Porque ele já tinha um direcionamento estratégico. Eu preciso reduzir X milhões no ano de 2025 na área de CSC, né? Então, todo o nosso esforço foi voltado para o foco de eficiência. E aí, com uma única aplicação, a meta ali anual foi batida e, enfim, e outros mais sendo superados. Então, são várias iniciativas dentro da empresa hoje voltadas para isso, né? Mas pode ser também que o case, né, o objetivo não seja somente eficiência, né? A gente tem um case aí, é, como eu não tinha alinhado aqui se podia divulgar o nome ou não da empresa, enfim, vou falar, me apegar mais o case, né? Por exemplo, como eu citei, a gente teve a oportunidade de receber um investimento de uma empresa de BPO, e essa empresa de BPO tinha um objetivo claro, o objetivo estratégico claro. Ela queria crescer por aquisição para vender a operação no futuro para um dos concorrentes, né? E para que esse crescimento acontecesse, se eles queriam vender, o valuation de uma empresa de BPO é baseado no EBITDA. Então, a receita ele já tinha um caminho, né? Que era o quê? Crescer por aquisição. Então, o que é que eles precisariam trabalhar? Como que eu reduzo meus custos? Aumentando receita, reduzindo o custo, o valuation da empresa naturalmente iria crescer. E o nosso foco, não somente o nosso foco, porque tinham outras iniciativas, né? Mas onde a gente se encaixava estrategicamente era em quê? Cara, a estrutura organizacional da empresa ela era uma estrutura triangular. Pessoal, a gente já tem a oportunidade de atender alguns players na área de BPO, a maioria das empresas de BPO, eu vou até generalizar um pouquinho mais, a das empresas de serviço tem uma estrutura triangular, ou seja, basicamente 60% das pessoas estão no operacional, né? É, E o nosso foco era o quê? Entender como que a gente poderia fazer essa transformação acontecer, sair de uma estrutura triangular para um losango, ou seja, reduzir a base operacional. E só tem um caminho para se reduzir a base operacional, é automatizando, né? É realmente automatizando o máximo de rotinas aqui para que as pessoas, em vez de estarem aqui executando o operacional, elas comecem a ir mais para o tático, ou seja, a gente colocou tanto robô, tanta IA aqui, que começou a gerar muito mais dados com uma velocidade muito maior e as pessoas precisavam dedicar muito mais tempo na análise disso, né? Então, é um outro exemplo, onde eu quero ser ali muito mais um foco em vez de ser somente uma eficiência, uma redução de custo, eu preciso também ter ali um poder mais de escalabilidade. Mas, como eu disse, além de é, além dessa questão de um objetivo estratégico, a gente precisa, a partir do objetivo estratégico, a gente precisa desenhar uma arquitetura tecnológica, né? Quando eu digo arquitetura, eu sempre falo, ó, quando a gente vai fazer uma obra, né, a gente entra num apartamento que foi planejado, e que teve um arquiteto ali, você nota que tudo se comunica, que tudo conversa, né, que existe ali um sincronismo entre os ambientes, né. E quando você nota que foi feito por uma pessoa, assim, sem um conhecimento, você vai ver que as coisas não interagem. O mesmo cabe para a estrutura tecnológica das nossas empresas, né? Se não houver essa arquitetura, se não houver esse encadeamento, que é, cara, qual é o problema que eu resolvo, né? Quais são os serviços para solucionar esse problema? E quais são os processos que sustentam esses serviços? E quais são as tecnologias que vão fazer com que esses serviços e processos rodem? Se eu não tiver esse sincronismo, as coisas não vão alcançar o máximo de eficiência, né? Para mim, o maior exemplo que eu falo para explicar aqui o que é arquitetura tecnológica é todos nós aqui temos o aplicativo do Uber, né, dentro do nosso celular. Quando a gente olha o aplicativo do Uber, se você perguntar, ele é um aplicativo? Todo mundo vai dizer sim, ele é um aplicativo. Mas prestem atenção, pessoal, quando vocês vão aqui, entram no aplicativo do Uber, quando você coloca um destino para a sua viagem, vai abrir um mapa. E o mapa do Uber não é do Uber, é do Google. Quando você confirma o seu destino, você vai para um pagamento. E o sistema de pagamento do Uber não é do Uber, é da Benfree, que no Brasil é o PayPal. Quando você paga, você recebe uma mensagem de confirmação.
mensagem não é do sistema do Uber, é da Twilio. Mas o que é a grande questão? Esses sistemas estão tão bem sincronizados que parece uma coisa só. É que nem o nosso organismo, os órgãos estão todos sincronizados, né? Então, basicamente, eu consigo ter uma jornada do meu usuário, a jornada do meu cliente totalmente fluida. Eu consigo alcançar a eficiência. Esse mesmo Lego aqui pode ser aplicado, por exemplo, eu faço um BPO financeiro. Cara, como é que tá? O meu cliente entra por onde? Hoje eu faço meu gestão do funil de vendas com o Pipe Drive, né? Vou dar um exemplo. E quando o cliente está ganho, o que é que acontece? Eu vou para um sistema como um Nibo, um Conta Azul, um Omie, ou então, vamos falar de um patamar acima, uso o NetSuite, uso um B1, enfim. Pouco importa quais são os nomes das empresas, dos softwares. O que importa é o seguinte, que a gente precisa entender, cada processo tem que ter um sistema que sustente ele, mas o sistema tem que ter duas características. Tem que fazer muito bem a função dele e tem que se comunicar com o próximo. E aí já estou falando muito, mas já para ir para um ponto de finalização e escutar um pouco vocês e bate-papo, é basicamente o seguinte: a gente entendendo qual é o momento da empresa, qual é a arquitetura que é ideal para a parte de IA, a gente vai entender também quais são as tecnologias que a gente vai aplicando. Muitas vezes, por mais que o mercado esteja falando de IA, de machine learning, de algoritmos avançados, muitas vezes o que a gente precisa para gerar resultados é muito mais somente um RPA, é basicamente ter um processamento de eventos, ter um workflow, enfim. Então, é basicamente o seguinte: a gente não pode tomar um remédio pela dor do outro, a gente tem que entender quais são as nossas dores e encontrar ali essa solução nesse sentido, né? E, assim, por último, assim, não existe muito, a gente vê muito hoje dentro do mercado, né? A turma aí, então, hoje tem muito especialista, né? Muita turma que vendendo um monte de método ali, os bom e velho arrasta para cima, né? Mas assim, turma, não tem muito milagre, tem realmente métodos que ajudam, por exemplo, desde o processo de como é que eu vou, né, fazer o discovery. Diego, eu não sei por onde começar aqui dentro da minha empresa. Eu quero escalar, eu quero ter eficiência, enfim, o objetivo que a empresa de vocês tiverem, né? Diego, eu não sei por onde começar. Existem hoje métodos que nos apoiam para fazer o discovery, que a gente chama, que vai desde o entendimento aqui de como são os meus processos hoje, quais são os problemas que impedem a minha empresa de escalar, por exemplo. A partir desses problemas, a gente vai ali, né, ter ali o levantamento de quais são as possíveis soluções e criar um roadmap. A partir do roadmap, você vai ter o desenvolvimento, a validação, enfim. Esse método ali do design think, do duplo diamante, é algo que eu convido todos a entenderem ali, porque ele é bem simples e vai dar uma boa norteada. Até depois também, Edmundo, se quiser, eu tenho aqui um material aqui descritivo também sobre essa metodologia que a gente aplica muito hoje no Discovery dos nossos clientes, né, e tem gerado Perfeito. resultados. Eu compartilhar com todos, tá bom? É ótimo. Mas o que eu queria realmente, pessoal, é trazer muito mais. Não queria falar muito sobre prompts, sobre IA generativa, cloud, Gemini. Não, acho que hoje a gente está numa overdose disso. Eu queria muito mais trazer para vocês esses três insights, essas reflexões, né? E a gente ter realmente muito esse cuidado de não ser movido pelo medo de estar ficando de fora, mas muito mais pela racionalidade do nosso negócio, né? E, dentro dessa racionalidade, focar em dois grandes pontos. Qual é a minha estratégia de crescimento ali para 2026 e como que a IA, porque, cara, você pode crescer. Semana passada eu conheci uma empresa que está faturando 50 milhões ano, ou seja, é um faturamento muito, já bem considerável. Cara, eu vou ser bem sincero, eles não têm nada de IA, não estão planejando implementar nada de IA em 2026, mas eles têm uma clareza muito grande até onde eles vão na ausência de IA, né? Então, mas antes da IA vem a estratégia, né? Vem a estratégia. Ao mesmo tempo que eu estou dando esse exemplo, vou dar o último exemplo aqui para finalizar. A gente não pode esquecer do case do Yahoo e do Google, né? Acho que quando a gente começou a usar navegadores, a gente vai lembrar que o buscador dominante do mercado era o Yahoo, né? E o Yahoo cresceu rapidamente. O que foi que fez o Google simplesmente matar o Yahoo a tal ponto que eu acho que nenhum de nós hoje aí, se tiver alguém que usa o Yahoo como buscador, seria uma grande surpresa.
Sabe qual foi a grande diferença entre um e outro? O Yahoo cresceu muito rápido no começo, mas sabe como é que eles indexavam? Quando eu digo indexar, sem falar no técnico, sabe como é que eles cadastravam os sites que existiam na internet? Eram vários e vários andares de pessoas que iriam manualmente pesquisando e cadastrando os sites, pesquisando e cadastrando os sites. Cara, como eles tinham um poder de contratação de muitas pessoas, rapidamente eles começaram a colocar. O Google ele adotou uma estratégia seguinte, ó, isso aí não é sustentável a longo prazo, eu vou começar a desenvolver robôs. Demorou muito mais a desenvolver os robôs do que lotar uma série de andares. Mas quando os robôs começaram a rodar, ninguém conseguiu mais acompanhar eles. Então, assim, ao mesmo tempo que eu digo, ó, você consegue crescer sem robôs até determinado ponto, porque se seu concorrente estiver como o Google preparando uma arquitetura, ele vai passar por cima de você, porque ele vai estar com um motor muito mais potente do que o seu e você não vai conseguir ser competitivo nesse sentido. Então, para isso é preciso ter estratégia e é preciso pensar ali na arquitetura tecnológica do seu negócio. E era um pouco disso, turma, que eu queria trazer em termos de reflexão. Queria, se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, enfim, né, até disponibilizo também aqui os meus contatos para quiser bater papo, quiserem conversar, tirar dúvidas, enfim, compartilhar também experiências, enfim, estou sempre à disposição. Dúvidas, pessoal? Então é sinal que, Diego, Eu tá bem tenho uma. explicado. Opa, ótimo. Manda lá. Aproveitar aí a experiência do Diego, em ter contatos aí com soluções. Como que o pessoal tem, Diego, disponibilizado recursos de IA assim, internamente? Mudando um pouco, melhorando aqui a colocação. Uma vez desenvolvido alguma solução utilizando IA, ou não, né? Uma automação. Como que o pessoal tem disponibilizado isso internamente, assim, para que as pessoas tenham acesso, popularizado o recurso internamente dentro do BPOs, assim, vamos direcionar aqui, ó. Bacana, Ricardo. Essa pergunta ela é interessante, cara, porque é o seguinte, hoje, o que é que a gente tem notado, né? Como, principalmente nos últimos 2 anos, o acesso à IA foi muito facilitado. Hoje, a maioria das empresas de IA estão sofrendo com o mal que é a falta de governança dessas ferramentas, né? Então, hoje, o que é que muitas empresas estão começando a se preocupar? Como que eu vou fazer essa governança? Ou seja, evitar que, por exemplo, a gente está todo mundo aqui dentro de uma mesma empresa, o Edmundo foi lá e contratou o ChatGPT por conta própria, numa conta pessoal, que a Juliana contratou o Gemini por outro, isso daí está trazendo uma série de efeitos colaterais negativos. Um deles é o gasto redundante, muitas vezes, de recursos, né? É, e a outra questão que, né, muito se fala também hoje, e eu já vi que a Abrapsa já puxa muito esse tema, é a questão da segurança, né? Então hoje você está subindo uma série de informações ali, fazendo upload no algo que não é corporativo, enfim, não tem um total controle sobre esses dados, né? Ainda é uma coisa pouco explorada essa parte da governança, né? Mas assim, empresas que já têm um médio, um grande porte estão começando a ter essa preocupação. E um dos principais pontos é desde trabalhar bem a sua cloud, trazer o seu ambiente, criar um ambiente interno, né? E corporativo. Por exemplo, hoje em termos de dados, né? A gente tem trabalhado muito com alguns clientes de criar o próprio data lake e a partir desse data lake é que a gente pluga as IAs e disponibiliza essa IA para os colaboradores. Então, assim, é ter um desenho realmente de qual é a governança, mas vai mudar também muito do momento, né? Às vezes a empresa está muito num crescimento acelerado, você tem que montar uma governança que permita, que não fique engessada, que não tire a eficiência da equipe. Mas tem empresas que a governança já tem que ser muito mais pesada pelo nível de auditoria, pelo nível de pontos, mas enfim, tem uma variação grande. Mas o principal ponto que eu trago como sugestão, sempre a empresa ter a governança da disponibilização da ferramenta e nunca deixar o colaborador sair contratando por conta própria, porque você pode perder o controle tanto do uso como do conhecimento
como da segurança também nesse sentido. Legal, obrigado, Diego. Nada, nada. Diego, a Leile, quero me aprofundar e estudar mais sobre inteligência artificial. Quais recursos ou materiais você recomenda? É a Leile, né? Isso aí, Ó, Leile. Leile, tem um curso é, que eu recomendo muito, né? Hoje tem algumas empresas que estão se posicionando como empresas educacionais que compartilham, mas ainda eu considero muito superficial, né? Tem um curso, inclusive, que estava, não sei se ainda está, mas também me comprometo, além desse material ali do duplo diamante, pesquisar se ainda está disponível, mas até o mês passado tinha um curso do MIT sobre. Cara, olha que loucura! Um curso do MIT falando sobre inteligência artificial aplicada a negócios. E ele voltou muito o curso para a área de serviços, né, que estava de forma gratuita. E foi um dos materiais mais ricos que eu tive a oportunidade nos últimos meses de ter acesso. É, mas hoje tem alguns materiais muito bacanas, por incrível que pareça, eu ainda gosto mais dos materiais de fora do que os nacionais, né? Até algumas empresas hoje ali, como a Adapta.org, mas ele vai dar uma parte muito superficial, eu considero muito superficial ali, falando de prompts, de como fazer apresentações, não tem nada muito aplicado ao como trazer escala para o seu negócio. Mais alguma pergunta? Uma contribuição? Não? Então tá bom, gente. Diego, se você quiser se despedir, eu agradeço aí a sua participação e de todos os nossos colegas. Não, pessoal, primeiro é só agradecer, tá? É, é, Só falar, complementar que a Leile tem aqui, se quiser, é, tá aqui compartilhado na minha tela, tem meu WhatsApp, se quiser mandar, eu consigo compartilhar, ou um e-mail, o que você preferir, eu consigo compartilhar esse link, consigo resgatar, tá bom? No mais, turma, é muito mais agradecer, assim, realmente, a ideia aqui era compartilhar um pouco de como trazer uma visão prática, então é mais agradecimento mesmo por ter esse bate-papo e sempre um prazer, tá? Edmundo, Juliana, abraço, obrigado aí pela lembrança. A gente fica contente aí com todo esse material que você nos proporcionou. E, pessoal, eu peço só uma gentileza. A Juliana vai mandar uma pesquisa de satisfação e a gente gostaria de ouvir a opinião de vocês, tá bom? Pessoal, boa tarde e boa semana.